Boa noite. Vamos nos ajoelhar para falarmos com nosso Pai. Amado Pai, graças damos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem nos mantido com vida, nos mantido com saúde. Sabemos, Santo Pai, que temos dificuldade, mas o Senhor, acima de tudo, tem tido paz conosco, tem tido amor por nós e nos trouxe até aqui em segurança. Pedimos, Pai amado, que o Senhor esteja abençoando o pregador, que as mensagens que possamos ouvir, que essa enche nosso coração e que possamos sair daqui muito mais cheio do que aqui entramos. Pedimos ainda, Pai de amor, que o Senhor perdoe, Santo Pai, quando colocamos outras prioridades em nossa vida. Muitas vezes fazemos isso, Santo Pai, e é quando decidimos estar em outros lugares em vez de estar na nossa casa. Mas aos que aqui estão, que o Senhor estenda a sua bênção, que o Senhor renove os seus corações. Nos conceda ainda um restante de final de semana tranquilo. Esses bens pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos, aos amigos que se encontram conosco essa noite. Muito obrigado pela presença, né? Sois bem-vindos à casa do Pai. Hoje nossa recadinho, nossa dica especial de saúde é sobre o nosso organismo, né? O que ele é na realidade? Ele é propriedade de Deus. Então, o nosso organismo, eu posso fazer, eu faço o que eu quero, mas nós devemos lembrar que o nosso organismo é propriedade de Deus. O organismo vivo é propriedade de Deus. A ele pertence pela criação e pela redenção. Pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus da hora que lhe é devida. A falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e mortes prematuras. Conselho sobre regime alimentar, página 16. Que tremendas advertências Deus nos deixou com respeito ao cuidado que devemos ter com o nosso ser, pois somos propriedades de Deus. Insultamos o nosso Criador, roubamos a Deus todas as vezes que transgredimos as leis que governam a maquinaria humana, pois é propriedade divina. É para cada transgressão a penalidade que acarreta quase sempre enfermidades e até mesmo a morte prematura, se não houver reparo de cuidado com as leis de saúde. Sendo assim, acatemos a sábia orientação que Deus nos tem dado, com referência às leis da vida e da saúde. Bom, queridos, a gente sabe que, eu até sempre comento com vocês, que toda advertência aqui começa por mim, né? Porque eu gosto muito de doce, né? E doce é uma luta muito grande. Os refinados têm causado muitas doenças, e nós estamos vendo aí no século XXI, né, as dificuldades que causou ao homem, como diabetes e tantas outras coisas, né? Triglicerídeo, e daí vem os problemas cardíacos, tudo denominado do estresse, e em conjunto a todas essas más alimentação nossa, formam uma bomba em nosso organismo. Então, que realmente as advertências de Deus sirvam para nós, né? Que nós possamos lembrar um pouquinho que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que, né, tudo que nós jogarmos para dentro vai ter algum efeito, ou bom ou ruim. Então, nós que escolhemos. Que a decisão está nas nossas mãos, né? Então, essa é a dica de saúde dessa noite. Sempre é bom nós nos encontrarmos aqui nesta quarta-feira, né, um momento onde nós podemos colocar o nosso pedido diante do Senhor. E eu li agora algo na minha Bíblia, eu queria passar para os irmãos que, por exemplo, ele faz lá em Jó capítulo 5, ele exorta Jó a buscar a Deus. Pena que ele exortava, mas ele não buscava, né? Porque se ele buscasse, com certeza Jó não precisaria interceder por ele lá no final do livro de Jó. Mas ele diz assim, capítulo 5, verso 8 e 9: Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. E Jó, ele buscou o Senhor, né? Lá no final da história de Jó, nos conta, nos fala, a Bíblia nos dá o testemunho de que Deus deu tudo em dobro daquilo que ele tinha e que ele havia perdido.
Quem sabe ele faz aqui profetizando, né? Ele fala para Jó buscar o Senhor, né? E Deus realmente deu a Jó, querido. E se ele deu a Jó, ele pode dar a mim e a você. E Deus, ele está muito perto de nós do que nós podemos imaginar, né? E como diz aqui o verso, né? Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar. Há um verso que diz aqui: há alguma coisa impossível para Deus? Não, não há. Se você veio essa noite para agradecer a Deus, eu quero dar a oportunidade. Mas se você veio para pedir, não se acanhe, não. Peça a Deus, porque Ele tem muito a... Irmãos, ainda tem o momento da oferta. Eu queria pedir para o Fabrício. Fabrício, coloca só aquela primeira parte, tá ok? Aquela primeira parte do hino. E enquanto eu estiver cantando, se você tem a sua oferta, eu tinha trazido minha oferta e eu acabei doando ali. A oferta aqui eu trago um outro dia, né? Mas se você tem oferta, poderá fazê-lo nesse momento. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém, né? Eu queria convidar você a curvar sua fronte enquanto o irmão Jefferson vai dirigir uma prece nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. As nossas necessidades, Senhor Deus, o Senhor tem sempre suprido, Pai. E de coração, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. As pessoas que estão com alguma dificuldade, Pai, estão com necessidades, Senhor Deus, tanto física quanto espiritualmente, Senhor Deus, que neste momento, Pai, nas suas vidas, o Senhor possa supri-las, ó Pai. Coloca, Senhor Deus, no coração de todos, ó Pai, a Tua paz. Que a Tua presença esteja junto de nós, Pai. Nós somos gratos por tudo que tem feito por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino é de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão.
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso turista ou amigo, quando ouviste falar em Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Alma manchada não pode nunca ver o semblante de Deus. Só os servos remidos por Cristo poderão ter entrada no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Amém. Mas, irmãos, a maior alegria nossa é nós pensarmos como filhos de Deus, de poder adorar o nosso Deus. Eu vou pedir ao irmão Luiz que lê para nós, e quem tem a sua Bíblia pode usar ela. 1 São João, capítulo 3. Eu quero que os irmãos escutem bem os 3 primeiros versículos. 1 São João, capítulo 3, e versículo 1, 2 e 3. Todos acharam? Amém. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Muito obrigado, meu irmão. Então, veja que coisa interessante, quando São João foi mesmo que nesta noite,
ele chegar aqui no nosso meio e dizer assim para vocês, para cada um de nós: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de quem? De Deus. Diz, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. E agora veja a expressão que ele usa. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Diz, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E o 3 diz assim, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, se nós parássemos só nisso aqui, parecia que nós ia ficar assim, meio voando. Mas eu vou pedir que o irmão leia ali número 23 e o versículo 19, para os irmãos verem uma coisa interessante. Veja, nós lemos agora no Novo Testamento. Vamos ver lá no Velho Testamento, quase no começo do Velho Testamento, para ver o que Moisés escreveu, inspirado por Deus. Números, capítulo 23, versículo 19. 19. Todos devem achar e ler, porque isso aí é de suma importância para nós. 23 e o versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Está vendo? Amém. Amém. Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele, não o confirmaria? Ou prometeria e não fará, e não faria? Então veja interessante. Mas, meus irmãos e amigos, vamos pensar uma coisa. Todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus. Mas, como filhos que nós somos, eu acho interessante a expressão que São João diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Aí ele diz assim, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E o 13 diz assim, e qualquer que nele tem esta, o quê? Esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mas eu pergunto, irmãos, analisando bem esses pensamentos de o que está escrito na Bíblia, tem uma coisa muito importante, se é que nós queremos ter essa esperança e um dia ter a certeza de ser salvo pela graça. No correr para lá e para cá, nós podemos tropeçar, podemos cair, mas nós temos uma promessa maravilhosa. O irmão Luiz vai ler para nós, 1 São João capítulo 2 e o versículo 1 e 2. E depois ele vai ler primeiro capítulo 1 e o versículo 7. 1 João 2, 1 e 2. 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O mundo. Lê agora para mim, já em seguida, capítulo 1 e o versículo 7. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Irmão, veja que coisa interessante que eu acho aí para cada um de nós. Quando ele diz assim, nós somos filhos de Deus, mas ele diz assim, tem que lembrar de uma coisa, como filho de Deus, nós somos pequeninos, somos fracos, somos frágeis, nós podemos tropeçar e podemos cair. Mas quando ele diz assim, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo.
E agora ele faz uma promessa que eu acho lindíssima para nós. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Aí diz, vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantas vezes o irmão Luiz, como primeiro ancião dessa igreja, me convidou e eu vim aqui. E quantos anos nós conhecemos, né, irmão Luiz? E eu louvo e bendigo a Deus por essa amizade cristã, por este amor que nós temos uns para com os outros. E quando ele disse assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, e às vezes eu, na minha vida como colportor, por onde eu estive andando, as igrejas, e a amizade que, graças a Deus, eu procurei fazer com todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, de todas as igrejas, eu tive a oportunidade. Quantos ficaram amiguíssimos, pediram para pregar, eu preparei o assunto e pregava na igreja, tornamos amiguíssimos. E hoje, por exemplo, eu estou contente com o irmão José e a sua esposa, trouxe um casal que está aí, que é da igreja da Assembleia, e eu disse para eles, parabéns, as portas estão abertas, e para nós é um prazer ver o amigo aqui conosco. E isso que nós devemos fazer. Agora, lê, irmão, no capítulo 1 e o versículo 8 de 1 São João, que diz aí. Como é que diz aí o versículo 8? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E o 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, não é uma coisa interessante? Se dissermos que não temos pecado, ele diz, fazemo-lo mentiroso e em nós não há. Mas ele diz, se confessarmos os nossos pecados a quem? A ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E olha, irmão, eu medito bem nisto e lendo a Bíblia, como eu tinha boa visão que podia ler, eu consegui, não minto, vou dizer para os irmãos, quantas vezes, lugar que não tinha luz elétrica, eu usava uma lamparina com querosene, ou às vezes, quando não tinha querosene, era o azeite, e quantas vezes eu sujei a folha da Bíblia com querosene e com azeite. Mas fiz um plano com Deus de fazer o ano bíblico e nunca falhei de fazer. Quando falhava um dia, tinha noite que eu deitava, fazia um plano de levantar cedo e colocava em dia, lendo a Bíblia, para não deixar de ler a Bíblia. Hoje, graças a Deus, quantos lugares fui convidado para pregar, e pessoas, quando ouviu o sermão, com o senhor lá fora, disse assim, parece que o senhor tem a Bíblia na cabeça. Eu digo, dou graças a Deus por esse entendimento, por essa sabedoria que Deus tem me dado. Veja bem, Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Eu vejo isso, graças a Deus. Não mereço, que eu sinto tão pequeno, mas Deus é grande. Jó diz assim, eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande no poder e no entendimento. E eu lembro de uma coisa, quando lendo a Bíblia, quando eu li a história de Paulo, quem foi Paulo? Ele tinha uma autoridade, e que lição para nós aprender. Ele não era ainda conhecedor, mas ele tinha um princípio, irmão Luiz, e todos os irmãos que estão conosco, que nós deveríamos tomar isso como uma lição para nós. Ele perseguiu os cristãos, mas para ele chegar numa igreja, para perseguir um cristão que estava pregando, ele ia tão preparado que ele falava com as autoridades, levava carta, e quando ele já entrava assim na porta, que de lá ele olhava e via que a pessoa estava pregando, quando ele gritava de lá que ele tinha que parar, e ninguém levantava contra ele. Por quê?
porque ele vinha preparado. E nós, como cristão, nós também temos que fazer o mesmo. Porque eu quero que os irmãos achem para nós Romanos capítulo 7 e o versículo 7. Leia isso para nós. Romanos capítulo 7 e o versículo 7. Veja o pensamento de Paulo quando ele descobriu a verdade, o que ele disse ali, e que nós deveríamos tirar isso para nós também. Capítulo 7 de Romanos e o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Eu acho interessante isso. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ele diz de modo nenhum, porque eu não conheceria o pecado, se a lei não me dissesse não cobiçarás. Agora, uma coisa que eu admiro em Paulo, e que aí nós podemos ver na expressão que ele usa, o amor que Deus tinha por ele, como ele tem por nós. Por exemplo, por que nós, eu digo assim, graças a Deus, na idade que já estou, não estou conseguindo enxergar mais, não tenho mais visão, mas graças a Deus, Deus colocou na minha mente, na minha cabeça esse interesse, que às vezes leio coisas que eu li no passado, hoje ainda. Eu lembro-me do primeiro verso áureo que meu pai e minha mãe, lá no estado da Bahia, a primeira lição da escola sabatina que ele recebeu, que diz assim: amados, não sigas o mal, mas o bem. Aquele que faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca tem visto a Deus. O sábio Salomão diz assim: ensina o menino no caminho que deve seguir, e mesmo que ele se envelhecer, ele não se desviará dele, e não vai esquecer. E eu dou graças a Deus por isso. Aquilo que eu aprendi de criança, hoje ainda. E agora imagine Paulo, ele já era um homem maduro, já de experiência, mas quando ele deparou com os ensinamentos da palavra de Deus e que o Espírito Santo esclareceu a mente dele, veja que pergunta gostosa que ele fez, e o amor de Deus demonstrado, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele diz: de modo nenhum, porque eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Outra coisa que vem ler aí, capítulo 8 e o versículo 16, uma expressão que ele usou aí, que eu gosto de meditar nisso. 8 e o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É 8 e 16? 16. 8 e 16. Não, é 7 e 16. Eu falei errado. 16. 7 e 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele diz: ora, se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Como é que o irmão entende isso aí, irmão Luiz? Se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Foi mesmo que ele dizer assim: olha, a lei está dizendo, você não deve cobiçar, mas o pendor da carne é para o pecado. Cobiça. Ele disse: se eu faço o mal que eu não quero, eu consinto com a lei de Deus que é boa. Eu estou pecando, mas a lei está como um espelho diante de mim, dizer: olha Paulo, olha Luiz, olha Daniel, olha irmã ou irmã, você está em pecado, porque o espelho está diante da tua vista, dizendo: você está pecando. E eu pergunto: isso é o amor de Deus ou não é? Por isso, irmão, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E quando ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Eu quero dizer para os irmãos e amigos aqui nesta noite, quando eu comecei a ler a Bíblia e vinha lendo, e mesmo depois de anos como colportor, lendo a Bíblia, quando eu deparei com isso, mas como? Deus me considera como filho dele, diz que ainda não é manifestado o que havemos de ser. Aí eu comecei a analisar, comecei a estudar, a meditar.
Aí, quando eu me aposentei, que o pastor do portão pediu para fazer como obreiro bíblico, aí ele disse, você vai fazer o seminário do Apocalipse. Eu só ouvia falar. E, prezados irmãos, eu quero dizer uma coisa, quando eu comecei a fazer o seminário do Apocalipse, não me envergonho de dizer, como adventista de berço, e como colportor há tantos anos, eu aprendi tanta coisa fazendo o seminário do Apocalipse, que eu nunca esperava na minha vida. Deus deparou uma maneira, eu digo, isto é o amor de Deus. Então, veja bem, quando ele diz assim, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a quem? A Ele. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Diz, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E agora, irmão, eu acho interessante quando Paulo, quando ele se converteu, era um homem que, pelo que a gente estuda dentro da Bíblia, era um homem culto, era um homem que tinha um fabuloso conhecimento. Mas quando ele deparou com a lei e viu o amor de Deus, ele disse assim, que diremos, pois, é a lei pecado? Ele fez uma pergunta, ele disse, de modo nenhum, porque eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. E agora, veja uma coisa interessante aí, quando ele diz assim, se eu faço o mal que eu não quero, eu consinto com a lei de Deus que é boa. Ele diz, eu quero fazer o bem, mas a carne está dizendo assim, Paulo, você faça assim. Mas se eu fizer assim, eu estou praticando o pecado, eu estou fazendo o mal para mim mesmo. Agora, lê desse mesmo capítulo, os dois últimos versículos do capítulo 7, os dois últimos versículos para desenvolver uma coisa. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu li uma tradução que diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz, dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de que com a minha mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E eu pergunto, irmão Luiz, como primeiro eu sei, os demais irmãos que estão aqui, bem mais cultos, bem mais sábios em letras do que o vosso servo que está falando. Nós podemos bater no peito e dizer que nós somos alguém? Por que Paulo diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de que com a minha mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E é uma realidade, não é? Minha gente, se a gente analisar bem, nós somos escravos do pecado. Agora, graças a Deus, por Paulo, dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque com a minha mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas olha, irmãos, quando Paulo se converteu, veja que exemplo maravilhoso ele deixou para nós. Quem encontrar primeiro, Filipenses capítulo 4, e lê o versículo 8 e 9, para os irmãos verem uma coisa, o testemunho de Paulo, que deveria nós pensarmos nisto e pedir a ele que esse Espírito deveria atuar na nossa vida. Filipenses capítulo 4 e versículo 8 e 9. Achou, irmão Luiz? Quer ler para nós? Veja o que ele disse aí depois da conversão dele. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Muito obrigado, irmão Luiz. Agora, fique de pé um pouquinho aí. O que viste, e ouviste, e viste em mim. Ele disse, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Agora eu pergunto para o irmão, na sua grande responsabilidade, eu digo contra mim, eu não sou digno de bater no peito e dizer o que você viu em mim e que você ouviu falar e ouviu fazer, fazei porque o Deus da paz está convosco. O irmão pode falar isso? Alguém que está aqui pode bater no peito e falar isso? Ninguém. Mas Paulo, ele estava tão ligado com Deus que uma vez ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ele disse, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E eu pergunto, irmãos, nós como adventistas, e analisando bem, e olhando o mundo, as coisas como está acontecendo, as profecias estão cumprindo ao pé da letra, muito breve Jesus vai voltar. E nós, como filhos de Deus, nós temos que pedir a Deus que haja um despertamento, que nós possamos sentir Deus batendo na porta do meu e do teu coração. Desperta tu que dorme, porque Cristo muito vai voltar e Ele quer te esclarecer. Então, veja o que Paulo diz assim, o que viste em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Agora, lê agora na sua Bíblia aí, o versículo 9, 10, 11, 12 até o 13. Lê para nós escutar, para ver a expressão que ele usou aí. Eu gosto desse pensamento aí, como ele era convertido mesmo. Do 10 em diante. Sim. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que beleza. Isto aprendi a viver com o quê? Com o que É tenho. bonito ou não é isso, meus irmãos? Essa expressão é linda ou não é? Continue, meu irmão, para eu ver. Sei estar abatido Ó. e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que beleza. E finalmente ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu pergunto agora, meus irmãos, finalizando esses pensamentos, não deveria ser esse o meu e o vosso pensamento nesta noite? Entregar a ele e dizer como Paulo, sem ele eu nada sou. Quando ele disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele disse assim, eu acho interessante quando ele se converteu mesmo, que ele disse assim, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode ver aí em todos os escritos, as 14 cartas que Paulo escreveu, você não vê em nenhum lugar Paulo se exaltando, mas só ver ele com aquela humildade. E quanto que eu acho interessante aí, irmão, que vem só o versículo 9 nessa aí, só para deixar para nós, o versículo 9, quer ver o que ele diz aí? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Nós deveríamos finalizar isto e levar conosco para a nossa casa, para o nosso lar,
e pedir a Deus o poder para que isso ficasse escrito dentro do nosso coração, na nossa mente. O que viste e viste em mim. Ele diz assim, isso fazei. Ele não estava exaltando isso, mas o Deus da paz será convosco. Que seja esse o meu e o vosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar cantando Ó Tu Herdeiro, o número 300. Vamos cantar juntos. Ó Tu Herdeiro do Reino Celeste. Amorável Deus, bom Pai que estás nos céus, muito obrigado pela tua bondade grandiosa para conosco. Graças te rendemos pela a revelação benéfica do teu Santo Espírito através do conhecimento maravilhoso da tua palavra. Permita, ó Deus, que possamos pedir a ti que nos ajude a humilhar diante de ti, que nos ajude a nos converter a ti, entregando o nosso coração a ti, e pedindo a ti como pediu a tua serva, toma o meu coração para ti, porque é tua propriedade. Toma-o e conserva-o puro, leal, verdadeiro e justo para ser inteiramente teu. Ajuda-nos nos converter a ti cada dia, cada instante da nossa vida. Ajuda cada dia a subir um degrau na escada da perfeição, pedindo a ti que nos ajude a crescer na graça, no conhecimento e alcançar a medida da estatura completa de Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador. E que, como Paulo, possamos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Leva-nos com segurança para os nossos lares, dando a companhia dos teus santos anjos e a direção do teu Santo Espírito. Salva-nos para o teu reino, dá-nos a certeza da vitória, o perdão dos nossos pecados, te pedimos e te agradecemos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém.
santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em